E aí você chama ele. É isso? Olá, boa noite. Isso. Agora vamos iniciar mesmo. Aí. Começou? Vamos ver se agora vai. Abriu a live. Antes estava no transmissão ao Tava no vivo. bate-papo, é. Só um minutinho, galera. Só aguardando, João Vicente. Agora sim. Ah, Agora agora você. dividiu. Agora sim. Agora estamos ao vivo aqui para todos. Por que que acontece? Nós estamos no bate-papo, então eles não Ah, estavam vendo, só a gente. Não? Manda o convite. Ele entrou na sala, mas manda o convite. Ah, tá. Peraí. Aí. Oi. Entrou? Entrou, agora entrou. Pronto. Tem o pessoal me ajudando aqui no apoio. Porque esse negócio do Instagram, às vezes eu me enrolo um pouquinho também, viu, João Vicente? Ele é um pouquinho complicado. é. Bom, vamos lá. Agora, Olha, agora tá, realmente tá rolando a live. que Boa bom. noite. Começando. Agradecer novamente por sua disponibilidade. É uma honra ter você aqui no Sororizando, viu? Bom, eu sempre começo, João Vicente, falando um pouquinho do convidado, tá? Então, a live de hoje é com o João Vicente Goulart. Ele é escritor, crítico, filósofo, político, filho do ex-presidente João Goulart, o Jango. É presidente e fundador do Instituto, João Goulart. Boa noite, João Vicente. Você está bem? Boa noite, Natália. Tudo bem? Um prazer estar hoje aqui contigo nessa nossa live. Deu um pouquinho de trabalho nós entrarmos, mas sempre um prazer estar aqui com esses novos amigos. Em especial te agradecer eu estar presente aí e me permitir estar com esses novos amigos. É um prazer, satisfação imensa nós estarmos juntos hoje aqui, trocando ideias, trocando palavras e pensando nosso Brasil, como nós devemos estar pensando todo mundo para que possamos sair melhor, mais esperança, mais justiça, que nós estamos muito precisando disso. Obrigado, Natália, por estar. Imagina, eu que agradeço. Bom, agradeço o Alex, né, também, né, que eu havia falado, né, ele que fez toda essa ponte, né, para conseguir aqui estar contigo no Sororizando. É um grande prazer, principalmente no cenário que nós estamos vivendo. Acho que toda a união e toda a força é bem-vinda, né? É um momento de nos unirmos aí para um país melhor, né? Bom, para o começo aqui, eu sei que tem muitos que estão online, principalmente do lado de cá do Sororizando, que não sabem da história, né, do Jango, do seu pai. Se você puder contar um pouco para nós como que foi a situação do golpe, do exílio. Como não? Vamos lá. É um pouquinho, eu vou tentar reduzir um pouco, né, porque nós temos um tempo limitado. E o Brasil de 64, pré-golpe, o Brasil vivia um momento muito especial naquele então. É lógico que o momento da geopolítica mundial era um momento diferente, não é? Nós estávamos atravessando a plena Guerra Fria, né? Existia uma divisão não somente ideológica, quanto uma divisão econômica entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética, naquele então, aonde o mundo realmente estava dividido não entre norte e sul, e sim entre leste e oeste, ou seja, existiam os países sob o domínio da União Soviética, né, que chamavam de atrás da cortina, e os países sobre hegemonia americana. E nós vivíamos épocas politicamente muito instáveis naquele então. O Brasil, a história de Jango, ela começa muito antes, né, de 64. Nós tivemos a Constituinte de 46, não é? Porque Getúlio Jango vem de uma tradição trabalhista,
uma tradição do positivismo do Rio Grande do Sul, principalmente do ideólogo do trabalhismo brasileiro, né? Que era Pasqualini, né? Então, Getúlio cai em 45, né? Getúlio foi o grande transformador do Brasil. O Brasil, antes de 30, já era república a partir de 1889, mas, na verdade, o Brasil era um Brasil, continuava um Brasil colônia na sua economia, né? A nossa legislação não protegia, não existia sindicatos, os trabalhadores era uma escravidão remunerada, vamos dizer assim. E Getúlio, em 30, existe um documento para todos aqueles que queiram ler, eu acho que é um documento que todo brasileiro deveria ler, que é a Carta Testamento de Getúlio. Então, ele se rebela contra aquele tipo de política que era uma alternação, né? Se alternavam entre os políticos de Minas e os políticos de São Paulo, a chamada política café com leite, e ele levanta, né? Houve uma eleição fraudada, onde ele foi candidato, mataram lá o João Pessoa, que depois a capital se transforma em João Pessoa, capital da Paraíba, e ele não se conforma, porque realmente só votavam aquela aristocracia, as mulheres não votavam, analfabeto não votava, só votava quem tinha título. Era uma eleição que se alternavam entre as elites do que chamava-se, evidentemente, o café com leite, né? Que São Paulo, o Brasil era uma grande fazenda naquele então. Não existia um processo de industrialização. Como 30, Getúlio começa, faz-se chefe, como ele fala na Carta Testamento, e vence. Getúlio começa, naquele então, a política desenvolvimentista, política nacionalista do Brasil. Ele, sem dúvida alguma, já nesse primeiro período, que é de 30 a 45, ele outorga o voto feminino, ele cria a CLT, a Confederação das Leis do Trabalho, ele cria, naquele então, as alternativas para os trabalhadores brasileiros, começa a industrialização do Brasil, tanto é que ele só entra na Segunda Guerra Mundial quando obriga o presidente dos Estados Unidos a vir ao Brasil, e o Brasil deixa pela primeira vez de exportar apenas o minério de ferro, e ele instala a CSN, a primeira siderúrgica nacional. Então, ele constrói a ideia do nacional-desenvolvimentismo no Brasil e dá o start da industrialização no Brasil. Lógico que durante esses 15 anos houve algumas alterações, não é? Houve, num princípio, 32 e depois, em 37, o Estado Novo, que ele teve que implantar um regime mais de força para conseguir romper as barreiras que impediam o desenvolvimento brasileiro, como são barreiras que até hoje impedem o desenvolvimento, só que em outro estilo. Hoje são as transnacionais que dominam, né, o capital mundial e são apátridas, né? Naquela época eram empresas que queriam o nosso petróleo, como hoje querem essa questão das privatizações. É uma questão nacional que nós temos que discutir. Esse governo aí do Guedes quer privatizar tudo, mas isso já é outro departamento, vamos voltar lá. E em 45 ele derruba o Getúlio para acabar de novo. O que acontece em 45? Ele se autoexila
numa fazenda dele que ele tinha no município de Itaqui, no Rio Grande do Sul, não é? O exílio do Itu, e se propõe ao Brasil uma nova eleição com o Constituinte, que é a Constituição de 46. Nessa Constituinte, Getúlio se candidata. Naquela época, a legislação permitia, né, eles não queriam que ele fosse candidato à presidência mais. Ele se candidata, na época, a legislação eleitoral permitia essa forma, se candidata por 9 estados a federal, e a senador ele se elege por 3 estados, permitia essa composição. Mas ele mesmo com essa eleição, e elege. Nós tivemos uma eleição com 2 militares, né? E ele apoia, inclusive, o Duque. As eleições. E volta ao poder no Brasil em 1950, nos braços do povo. Ele é eleito com 60 e tantos por cento dos votos nacionais. Eleito, que antes ele tinha assumido o poder em 30 por um processo revolucionário para acabar com aquela política do café com leite. E em 50, na na Constituinte de 46, ele cria 2 partidos no Brasil, porque ele já previa o desenvolvimento econômico do Brasil, um partido mais ligado ao empresariado nacional, que era o PSD, e outro partido ele cria ligado aos trabalhadores brasileiros, do sindicato dos trabalhadores, que era o antigo PTB. Não é? Naquele então, já existe nessa eleição de 46, da Constituinte, no Rio Grande do Sul, onde ele estava, Jango se elege pela primeira vez deputado estadual, junto com Brizola, no governo Ernesto Dornelles, para fazer como Constituinte de 46. E desde aí, Jango surge como ele fez um discurso na época, a amizade de Jango com Getúlio vem do pai do meu avô, no caso, que chamava-se Coronel Vicente, e os dois são da cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul. Então vem essa amizade, Getúlio elege dois representantes que ele entendia serem muito jovens e porém muito dinâmicos, que foi o Brizola e o Jango, sendo que o Jango assumiu o mandato, foi secretário do Interior e Justiça, e o Brizola foi para a Secretaria de Obras do governo Dornelles, naquele então. Ele elege pelo PSD, por exemplo, o Tancredo, que foi um getulista grande também. E essa aliança criada por Getúlio, ela prossegue por muito tempo. Ou seja, Getúlio volta à presidência da República em 50 com a Constituinte de 46. E aí ele faz um governo democrático que continua com o pensamento nacionalista, o pensamento desenvolvimentista. E ele, naquele então, já em 50, Jango se elege em 46 deputado estadual, e na eleição de Getúlio ele se elege deputado federal. Naquele então, Getúlio pensa em organizar mais o sindicalismo brasileiro. E, para isso, ele chama Jango, na época com 30 e poucos anos, para ser o seu ministro do Trabalho. E Jango, porque o Ministério do Trabalho, que foi criado por Getúlio anteriormente, ele funcionava muito mais do ponto de vista dos empresários para baixo do que realmente dos trabalhadores para a sua organização. E Jango transforma o Ministério do Trabalho, naquele então, no Ministério dos Trabalhadores. E isso causa, na época, muita resistência das elites brasileiras.
Inclusive, quando, no ano de 1954, quando a direita brasileira, a UDN, comandada já pelo ex-governador Carlos Lacerda, pressiona para derrubar novamente Getúlio. Paralelamente, os trabalhadores vinham ganhando muitos direitos trabalhistas, né? Inclusive, Jango propõe, no início de 54, como ministro do Trabalho, 100% de aumento no salário mínimo que o Getúlio havia implantado no seu primeiro governo, o salário mínimo. E isto cria, até hoje, nossos ouvintes aí, se quiserem, podem botar aí a criação do 13º, fazer uma busca que é interessante. Novamente, as grandes corporações brasileiras, as elites brasileiras, os jornais grandes, o Globo principalmente, que isto ia quebrar o Brasil. E naquele então, Natália, surge os sindicatos pressionando para obter os 100% de aumento de salário mínimo, de uma penada só. Veja que isto é uma propositura que desenvolve o mercado. Salário mínimo é uma farsa nós pensarmos, como dizem as elites, que salário mínimo gera inflação. Salário mínimo não gera inflação, gera consumo. E o consumo desenvolve a indústria, cria postos de trabalho. Mas, naquele então, surge um manifesto dos coronéis das Forças Armadas Brasileiras, porque Jango havia visitado, naquele então, para organizar os trabalhadores no sindicalismo, ele visita na Argentina o presidente Perón e a Evita, ainda era viva naquele momento, para ver como é que funcionava a CGT argentina, se cria depois a CGT aqui que não chegou a ser uma central, era um comando geral dos trabalhadores, e surgem os coronéis por força da imprensa, da grande imprensa, o Globo, enfim, as grandes elites do Brasil, que não queriam esse aumento do salário mínimo, que, aliás, 100% desse aumento ele está hoje implícito no atual salário, que está lá embaixo, mas isso foi por outras circunstâncias. Mas o atual salário mínimo tem 100%, se não estaria na metade, ainda pela proposta de Jango. E surge esse manifesto dos coronéis. O que é esse manifesto dos coronéis? É os coronéis se levantando contra Jango, dizendo que ele queria fazer do Brasil uma república sindicalista, uma república de operários. Isso era muito gozado na época, porque realmente o Brasil qualquer nação é daqueles que trabalham no seu país. E são eles que devem ter um mínimo de contemplar as suas necessidades de alimentação, de teto, de terra, enfim. E esses coronéis que assinam esse documento contra Jango vieram a ser, 10 anos depois, os generais de 64. Tanto é que quem encabeça esse manifesto dos coronéis para que Jango não fosse mais ministro era o coronel Golbery de Couto e Silva, que depois veio a ser o grande artífice da ditadura. Mas, enfim, então Jango, nesse momento, tem que sair. Muitas pessoas acham que Getúlio teve que demitir, ao contrário. Getúlio disse que não demitiria o seu ministro do Trabalho, mas Jango, com a sua sensibilidade, sentindo a pressão política que o líder estava passando, ele apresenta a sua carta de renúncia em caráter irrevogável, porque ele sentiu que a sua permanência poderia depor Getúlio a qualquer momento. E tanto é que Jango sai em março de 54 e a crise continua. Getúlio se suicida dentro do palácio em agosto do mesmo ano. Mas, na saída de Jango, Getúlio não nomeia outro ministro do Trabalho e quem assume
foi o seu chefe de gabinete, o Hugo de Faria, que estava já há tempo no chefe de gabinete, ele não nomeia mais ninguém naquele momento. E aí Getúlio vem a cometer o suicídio e entrega a carta-testamento, uma das cópias da carta-testamento, a Jango, para que fosse ao Rio Grande do Sul ler a carta, e Jango, naquele momento, que não abrisse a carta e que fosse ao Rio Grande do Sul. Isso já ele estava fora do governo. Então, nós temos aí o seguinte: Getúlio comete suicídio em 24 de agosto de 54 e Jango sai, naquele momento, com a carta-testamento e com grande prestígio dos trabalhadores. Ele sai do ministério e Getúlio entrega a presidência do Partido Trabalhista Brasileiro, o antigo PTB, Deus me livre, isso que o Jefferson está comandando hoje, né? Sim. E em 55 tem eleições presidenciais e aquela aliança que eu falei para vocês lá atrás se mantém, PSD, PTB. Então, se forma a chapa Juscelino e Jango, de 55, que é eleita amplamente. Inclusive, um detalhe aqui para aqueles que não conhecem, a Constituição de 46, ela determinava que o presidente e o vice eram votados separadamente, não era chapa. Você vota num e já votou no outro por consequência. Tanto é que naquela eleição, Jango como vice, faz mais votos que o Juscelino naquele então. E eu estou falando isso porque depois nós vamos ver na eleição subsequente, em 60, que precipita o golpe de 64, o PTB lança como candidato à presidência o Lott, o general Lott, que foi um grande nacionalista. Tomara que nós tivéssemos hoje militares do porte nacionalista e democrático do Lott. E aí Lott perde para Jânio a eleição. Mas o vice de Jânio, que era o senador Milton Campos, perde para Jango. Jango ganha, como se votava separado. Então, nós temos na eleição de 60 o Jânio eleito por um partido e o vice eleito por outro completamente contrário. Como se tu dissesse, se elege alguém do PT com alguém do DEM, vamos dizer assim, de vice. Não existia. Então, isso cria uma crise muito grande. Juscelino consegue terminar o governo, por quê? Porque, apesar das grandes pressões que existiam, Jango, como vice de Juscelino, mantém os trabalhadores unidos, dando apoio ao presidente Juscelino para que ele fizesse as reformas, aqueles 5 anos em 5, controla os sindicatos que não queriam a construção de Brasília, queriam que os sindicatos dos marítimos, que eram fortes, dos ferroviários em São Paulo, se mantivessem naquelas cidades, que não fossem transferidas às centrais sindicais, enfim. Então, mas já na segunda eleição, em 60, Jânio se elege e Jango se elege vice, contrário ao vice dele, que era o senador Milton Campos. E o PTB faz. E Jango era presidente do PTB desde 54, presidente nacional. E o PTB faz uma grande bancada na época, vinha num crescimento muito grande. E nós temos aí, por exemplo, que Jânio não se conformava muito com isso. Tanto é que a própria renúncia de Jânio, né, no dia. Ele renuncia, dia 25 de agosto de 61, ou seja, ele assume em janeiro e em agosto renuncia. Ele governa 7 meses. Mas a renúncia dele era querendo dar um golpe. Ele já sabia que os militares tinham esse ranço com o Jango desde 54, quando ele outorga 100% de aumento ao salário mínimo, e ele prepara. Ele acha que Jango vai à China, a convite a China, naquele então, como eu estava falando anteriormente, havia uma divisão muito grande ideológica no mundo. A China
era uma distância enorme, era a China do Mao Tse-tung, a China da Revolução de 49, e Jango se torna, a convite, o primeiro ocidental, primeiro líder ocidental a ir à China tentando fazer negócios com a China. Jango entendia que, na época, a China tinha 650 milhões de habitantes, hoje tem 1 bilhão e 600, mas, mesmo assim, era o país mais populoso do mundo, e ele entendia que o Brasil poderia, naquele desenvolvimento industrial que Juscelino havia começado, a mecanização da indústria brasileira, teria um mercado de exportar de uma agulha de costura a tratores, entendeu? Para a China, que vinha num processo de libertação do povo, processo socialista, comunista, mas era um processo do povo chinês. Tanto é que Nixon, 10 anos depois, pede licença para ir à China e nunca foi taxado de comunista. Mas vamos lá. Então, o que acontece na renúncia? Jango encontra-se na China, chefiando uma delegação brasileira. Jânio renuncia e coloca os 3 ministros militares dele, da Aeronáutica, Exército e Marinha, que eram o Grumó, Silvio Reck e Odílio Denis. O que eles fazem? Fazem um comunicado à nação brasileira dizendo que as Forças Armadas não respeitariam a Constituição, ou seja, mais ou menos o que nós estamos vivendo hoje. Né? Constituição, nada. O vice que foi eleito está na China, se está na China é comunista. Então, fizeram esse movimento e que só se quebra essa resistência depois que, no meu entendimento, foi um dos grandes movimentos pela defesa da Constituição, que foi o movimento da legalidade. O Brizola já era governador no Rio Grande do Sul e cria o movimento da legalidade, requer as rádios do Rio Grande do Sul para o porão do Palácio, o povo cerca o Palácio e ele diz que vai resistir e fica do lado da legalidade. Quem tem que assumir é o vice-presidente, como indica a Constituição. E esse processo demora do dia 25 de... Inclusive, nós passamos recentemente, até eu falei para o Alex, e vamos esperar dia 7 para nós fazer esse programa com a Natália, porque nós vamos ter... Foi um grande tumulto político no Brasil. Os militares não queriam que Jango assumisse, que se chegasse no Brasil seria preso, e o povo estava na rua, na cadeia da legalidade. Brizola levanta, o Mauro Borges, em Goiás, adere, até que o comandante do Terceiro Exército, lá que era o maior exército, hoje chama-se Região Sul, vai ao Palácio Piratini e adere à legalidade. Aí, então, os 3 ministros militares de Jânio recuam e Tancredo articulam para pacificar a nação uma emenda que era de um deputado gaúcho chamado Raul Pila, uma emenda que estava já há muito tempo, não foi feita na hora, que era a emenda parlamentarista, a emenda adicional número 4. Ou seja, com o intuito de acalmar e retirar parte dos poderes do presidente, transferi-los ao Congresso Nacional. Esta foi a grande negociação para Jango assumir. Mas até o dia. E a coincidência é que ele assume no dia 7 de setembro de 61, ou seja, 60 anos atrás, com um grande discurso de pacificação à nação brasileira. Mas é claro que ele tinha assim, um intuito muito grande politicamente. Ele, na medida que ele assume como presidente parlamentarista, imediatamente ele começa a articular uma eleição, né, um plebiscito, que acontece que o povo brasileiro devolve os poderes a Jango presidenciais, acaba o parlamentarismo, e ele, retomando esses poderes presidenciais, ele parte para aquilo que as elites aí sim não conseguiram mais,
que é o processo das reformas de base. Reforma agrária, reforma tributária, reforma urbana, reforma educacional, lei de remessa de lucros, monopólio do petróleo para a Petrobras, enfim, é uma série de reformas que iam alavancar o processo brasileiro, não somente um processo de desenvolvimento econômico, tirando o Brasil do subdesenvolvimento, são as reformas necessárias, a educacional, a agrária, a tributária, a lei de remessa de lucros, que as empresas estrangeiras remetiam todos os lucros sem reinvestir nada no Brasil. E isso cria, evidentemente, nas elites brasileiras as condições de pressionar o Congresso para que essas medidas não aconteçam. E disto surge, com grande influência americana, né? Nós hoje temos liberados vários documentos americanos, inclusive aqueles que nos ouvem, se quiserem entrar no Facebook, no Instituto João Goulart, ali tem um filmezinho que conta a história de como os Estados Unidos tentaram e fizeram toda a compra do processo de deposição do governo João Goulart, ao ponto de, no golpe de Estado, quando os militares brasileiros botaram os tanques na rua, a quarta frota americana do Pacífico estava na costa brasileira. Estava com um porta-aviões, 4 destroyers, 4 navios-tanques e 8 submarinos. Certamente eles estavam ali não para retirar 4 ou 5 funcionários da embaixada. Estavam ali para fazer um desembarque no Brasil. Então, dentro disso, eu acho que Jango, hoje na história brasileira, ele teve 2 grandes vitórias com a sua atitude de não resistir ao golpe. Primeiro, não permitiu o derramamento de sangue entre o povo brasileiro, porque haveria. Não é? Tanto é que os americanos estavam preparados para uma luta longa e reconheceriam um novo governo brasileiro instalado em Minas pelo Magalhães Pinto, e enquanto o Rio Grande do Sul ficaria lutando para defender a Constituição, que foi quebrada em 64. E, em segundo lugar, manteve a territorialidade do Brasil, porque se houvesse uma luta como houve, e como os americanos, era a geopolítica do Departamento de Estado americano, a invasão dos países, a luta ideológica entre leste e oeste, entre a União Soviética, Estados Unidos tinha pavor que existisse na América do Sul outra Cuba, que na cara deles, lá na cara da Flórida, o Fidel, em 59, derrubou o governo do Batista, que Cuba era um cabaré americano, vamos dizer, né? O povo cubano vivia completamente à mercê, enquanto as grandes fortunas... E é um povo que resiste hoje, há mais de 60 anos, um bloqueio que nem sequer seringas eles deixam entrar lá para o povo cubano. Vacina eles têm, mas eles não deixam, os americanos não deixam desembarcar nada na ilha de Cuba, nem humanitariamente. E Jango teve, naquele momento que Fidel havia ganho a Revolução, o governo brasileiro tinha uma política externa de muita independência política. Tanto é que Jango manda o Santiago Dantas, e Jango manda uma carta ao presidente Kennedy, na época ainda, que estava exigindo que o Brasil bloqueasse Cuba, lá na Organização dos Estados Americanos. E Jango tem uma carta famosa, que inclusive está no Jango e Eu, no livro Jango e Eu, dizendo que o Brasil respeita a autodeterminação dos povos e que não tomaria ação dos Estados. E aí vem o golpe de Estado. O Kennedy morre, o Lincoln, o Johnson assume nos Estados Unidos,
E nós tínhamos aqui um embaixador chamado Lincoln Gordon, que distribuiu, através da CIA, comprou deputados, comprou senadores, comprou, através dos IBADs e dos IPES, que eram sociedades montadas para esse fim de desestabilização, montaram o golpe e nós passamos um golpe que eles disseram, na época, que haveria as eleições em 65, o golpe foi em 64, e muitos dos nossos brasileiros, Natália, grandes brasileiros, embarcaram nessa história aí e se perderam. Juscelino, Tancredo não, foi o único que chamou de covardes dentro do Congresso Nacional a posição. Votaram no Castelo Branco pensando que haveria eleições em 65. Foram 21 anos de ditadura. 21 anos de ditadura, de perseguições, de mortes, torturas, fechamento do Congresso Nacional, cassação de ministros, como nós estamos vendo que alguém quer fazer agora, caçaram o Hermes Lima, do Supremo Tribunal. Como é que você quer caçar um ministro do Supremo Tribunal Federal? O Evandro Lins foi cassado. Enfim, é aquele golpe que nós tivemos aí. Então, Jango, hoje nós criamos o Instituto Presidente João Goulart. Aqueles que quiserem entrar dentro do nosso site é institutojoaogoulart.org.br ou na página do Facebook também. Nós temos uma página no Facebook que é Instituto João Goulart. Então, mais ou menos, reduzidamente, sem entrar em detalhes, foi esse o panorama e o surgimento, ou seja, da figura de João Goulart, né? Ele, em 20 anos, de 46 a 64, em 18 anos, ele assume todos os postos: deputado estadual, secretário de Estado, deputado federal, ministro do Trabalho, 2 vezes eleito vice-presidente e presidente da República. Tanto é que ele sai muito jovem do governo. Jango cai com 43 anos do poder. E morre no exílio, ainda sob suspeitas da sua morte, sob as garras da Operação Condor, né? Que até hoje nós temos um processo de investigação, depoimentos de que haveriam trocado um remédio para que a pressão subisse demais e o coração não aguentasse a subida da pressão. Isso já hoje foi muito usado no Chile pela polícia secreta do Pinochet. Existe o juiz Alejandro Madrid, que hoje é da Suprema Corte chilena, que tem sobre o seu comando todos os venenos que foram usados contra os adversários do Pinochet lá no Chile. No Chile e no exterior, porque a Operação Condor matou o Torres na Argentina, matou o Letelier. Todo mundo fala agora do 11 de setembro, a primeira explosão, atentado, a bomba que matou o Orlando Letelier, que era o ministro de Relações Exteriores do Allende, foi a polícia da DINA com o apoio dos americanos. Tanto é que um dos agentes que nós pedimos no processo para ser ouvido, um desses agentes que matou o Torres lá em Buenos Aires, que matou o Letelier, mora sob proteção americana, com outro nome chamado Michael Townley. Então, nós teríamos várias coisas, daria uns 10 programas desses, se a gente falasse de uma coisa de cada vez. Mas a gente sempre tem esse prazer de falar para aqueles que não conhecem dessa história da América Latina. E o grande drama, para que todos saibam, que não foi só o Brasil. Não é? O Brasil caiu em 64, mas foi um planejamento do Departamento de Estado americano para a América Latina. Ou seja, cai o Brasil, depois caiu a Argentina, caiu a Bolívia, caiu o Chile, caiu o Peru. Em 76, todos os países da América do Sul eram ditaduras militares, a não ser a Venezuela, que era o Andrés Pérez, as que vendia
petróleo venezuelano para os americanos a $1 o barril. Então, servia para eles, né? Não precisava mudar o regime. Então, é bom que a gente saiba que contra quem a gente luta é uma luta árdua, persistente, mas hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil e agora em 2030, a China vai ter um PIB maior que os americanos e esse é o grande dilema dos americanos e do capitalismo internacional, de que o socialismo bem empregado comercialmente, dignamente com os países autônomos, possa vir a trazer mais paz e tranquilidade, mas principalmente o que prega o Papa Francisco e que pregava João 23 na época de 64. Terra, trabalho e teto. Essa é a realidade pela qual nós temos que lutar. Sim. Sim, esse fantasma, né, que voltou, né, João Vicente, é comunista, né? Tudo é o comunismo. Você entrou aqui numa outra pergunta, né, Não que eu ia te fazer, na escutando. verdade. Tá ouvindo agora? Tá ouvindo? Agora está ouvindo? Consegue me ouvir? Que eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Peraí, só um minutinho. Tá me ouvindo agora? Tá ouvindo? Não? Peraí que eu vou tentar aqui de outra forma. Consegue me ouvir? Ele não tá conseguindo me ouvir. Peraí. Não, não é. Deixa eu colocar aqui. Peraí, João Vicente. Pega ali. Tá reconectando. Tá me ouvindo? Tá escutando? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Peraí, só um minutinho. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Peraí. Não, eu tenho um fone aqui. Se eu pego ele. Um pequenininho. Tem esse, mas é que tem que estar na hora. Vai parear. Peraí. Eu fechei o áudio. Tá me ouvindo agora? Peraí. Tirei. Tá me ouvindo? Natália, Voltou? você está me escutando? Tô Eu te não estou escutando. escutando nada. Peraí, só um minutinho que agora vamos ver se você vai me ouvir. Eu vou colocar um fone. Vamos ver se vai. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Você me ouve agora? Alô? Tá me ouvindo agora? Eu tô ouvindo. Não tá no... Peraí. Não. Eu tô ouvindo ele perfeitamente. Eu vou fechar e voltar. Eu vou fechar e volto. Não. Peraí que eu volto. Eu volto. Peraí. Não estou escutando nada, nada. Zerou. Zerou. Peraí. Já Eu vou botei voltar. o volume. Não, eu vou voltar. Peraí. Eu volto. E todos estão me ouvindo, né? Tá te ouvindo? Porque vai... Eu coloquei aqui, ó. Eu vou fechar.